Sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de lendas aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, já convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal, o blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. E além disso, também já deve ter passado aqui por cima o nosso canal de reflexões, pensamentos, reviews de obras que não sejam de horror, terror e suspense e de mangás de todos os gêneros. Então, quem gosta dessa temática, vá lá, se inscreva e de logo seja muito bem-vindo. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de lendas aqui no canal. O vídeo de hoje é sugestão do inscrito Ronaldo Santos. O tema envolve uma suposta lenda ocorrida na cidade belga de Mons, durante a Primeira Guerra Mundial, envolvendo a presença de um cão gigante responsável pelo ataque de vários soldados. Trata-se do Cão de Mons. Quer saber mais a respeito dessa lenda? Aguardem após a intro do canal. Até já! Durante a Primeira Guerra Mundial, os conflitos e políticas tensas ferveram por todo o mundo. Aos soldados separados de suas famílias e obrigados a servir nas fronteiras de seus países, as lendas eram comuns. Alguns homens sonhavam com anjos emparelhando os céus para salvar a humanidade, enquanto outros defendiam contos de fantasmas e demônios cruéis e canibais, que eram usados pelos países inimigos para esmagar seus adversários. Tudo aconteceu no fatídico ano de 1914, quando as tropas alemãs ocuparam Mons e os britânicos, no que foi a sua primeira incursão durante a Primeira Grande Guerra, marcharam calorosamente rumo à pequena cidade belga para tentar a libertação. A força expedicionária britânica sofreu uma grande manobra numérica e rapidamente sofreu com muitas baixas. E logo, a batalha se tornou uma guerra de trincheiras, perigosa para ambos os lados. Para quem não sabe, a faixa de terra entre as duas trincheiras é conhecida como Terra de Ninguém. Esse termo foi usado principalmente na Primeira Guerra Mundial, e se refere à área disputada que se situa entre as trincheiras, que ambas reivindicavam. As terras de ninguém eram fortemente defendidas pelos dois lados, e qualquer movimento do grupo inimigo resultava em uma chuva de balas, bombas, minas terrestres, arames farpados e qualquer outro armamento, garantindo assim a neutralidade dessa zona, salvo nos momentos de trégua, onde os grupos podiam se aventurar por essa faixa de terra para salvar feridos e os corpos dilacerados de seus combatentes. Bom, foi durante essa guerra de trincheiras, bem na Terra de Ninguém, que duas lendas se destacaram na pequena cidade da Bélgica, chamada Mons. A princípio falaremos a respeito dos Anjos de Mons, para depois ingressarmos na temática do vídeo de hoje. Em agosto de 1914, durante a retirada da força expedicionária britânica da cidade belga de Mons, parecia impossível romper o cerco do exército alemão, que ultrapassava algumas vezes o número de soldados britânicos. Arthur McHenry, um escritor de contos sobrenaturais, publicou um relatório de uma testemunha ocular em um jornal. Ela disse que São Jorge foi visto no campo de batalha contra os alemães, junto com um bando de arqueiros do século XV. Foi uma história inventada por ele? Vai saber.
Mas, de repente, os soldados britânicos encontraram-se de verdade lutando lado a lado com os anjos. Nesses dias sombrios, Mons também ficou famosa por outra lenda, esta muito mais obscura. Essa lenda em questão e objeto do vídeo de hoje envolve a história de um animal feroz que espreitava as bordas de arame farpado e que não hesitava em matar soldados britânicos e alemães. O enorme cão que veio a ser conhecido como The Hound of Mons, ou o Cão de Mons. O incidente começou em 14 de novembro de 1914, quando o capitão Wilkes e 4 homens fuzileiros britânicos enfrentaram os perigos da terra de ninguém ao realizarem uma patrulha da área. A patrulha nunca mais voltou. Isso não era estranho em si. Lembremos que essa foi uma batalha sangrenta durante a Primeira Guerra Mundial. Os corpos dos homens foram encontrados vários dias mais tarde. E ao verem os corpos, ao invés de estarem cravados de balas, descobriu-se que algo havia rasgado suas gargantas e deixado marcas de dente, praticamente escancarados os cadáveres. Uma noite, poucos dias depois desse ocorrido, foi relatado que os soldados de ambos os lados ouviram um uivo monstruoso, dito como perfurante, que emanava da escuridão da terra de ninguém. O uivo era tão assustador que alguns soldados que enfrentavam a batalha por dias tremeram nas bases e consideraram recuar no mesmo instante. Durante os dias que se seguiram, mais patrulhas partiram para a terra de ninguém, apenas para serem encontradas mais tarde, totalmente desfiguradas, em um estado semelhante ao primeiro caso. Os gritos angustiados ocasionais vindos do lado alemão simplesmente indicavam que eles sofreram ataques semelhantes. Os rugidos noturnos assustadores também aumentaram de frequência. E foi nessa época que alguns soldados de sentinela ao longo das bordas da terra de ninguém disseram ter visto um enorme cão cinzento escondendo-se sobre as sombras do lugar devastado pela guerra entre os dois inimigos. Durante 2 anos, o cão rondou o campo de batalha de Mons, ganhando uma lista crescente de vítimas e incutindo horror nas tropas. Então, de repente, assim como apareceu, o cão sumiu sem deixar pistas, e com ele os ataques cessaram. O conto The Hound of Mons foi originalmente trazido à atenção do público em 1919 por um veterano de guerra canadense chamado F.J. Newhouse, que trouxe de volta o conto macabro do campo de batalha. A história foi publicada originalmente em uma edição de 1919 do Ada Evening News de Oklahoma, mas logo foi descoberta por outras publicações da época. A história por trás do Cão de Mons é mais bizarra do que se pode imaginar. Newhouse alegou não só que o cão era real, como também afirmou que ele foi resultado de um experimento militar alemão para a criação de armas biológicas. De acordo com Newhouse, um cientista alemão chamado Dr. Gottlieb Rochmiller vinha desempenhando uma série de experimentos para desenvolver uma arma poderosa para enfrentar a guerra em favor da Alemanha. Ele andava de um manicômio para outro a fim de encontrar alguém que houvesse enlouquecido de ódio pela Inglaterra. Ao encontrar um assassino louco que se adequasse ao desejado, o cientista então extraiu cirurgicamente o cérebro do homem com a permissão do governo alemão e o inseriu no crânio de um wolfhound siberiano. O louco morreu, mas o cão cresceu poderoso e notório. Uma vez treinado, ele foi colocado em liberdade para caçar soldados britânicos no campo de batalha de Mons. Conta-se ainda que o cão foi geneticamente alterado para ser maior do que um cão de raça poderia ser, e que a sua capacidade de odiar tinha sido quimicamente reforçada. Sua pele também foi modificada para ser imune a balas.
Neuhaus disse que a morte do Dr. Gottlieb Rochmiller nos tumultos de Berlim trouxe à luz fatos relativos à aplicação perversa de suas habilidades que surpreendeu toda a Europa. O cão de Mons não foi um acidente, nem um fantasma, tampouco uma alucinação. Foi o resultado deliberado de uma das experiências científicas mais estranhas e repulsivas que o mundo já conheceu. Neuhaus alegou que os documentos encontrados foram descobertos após a morte do Dr. Rochmiller e que esses documentos delinearam completamente todo o experimento, bem como os desejos do médico de massacrar o exército inimigo. Eles não explicaram, porém, se o cientista havia previsto que seu cão maníaco voltaria contra o seu próprio lado, ou que fim levou a criatura. Infelizmente ou felizmente, nunca mais se ouviu falar nos tais documentos ou no cão de Mons. Aliás, não há quaisquer documentos que comprovem a existência do animal, nem do tal cientista responsável pela sua criação. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira vez que cães foram usados em larga escala, de maneira organizada. Um site postula que o cão de Mons pode ser um relato exagerado e politizado da criação de um pastor alemão. Pode ser que os soldados tenham visto cães vadios comendo os cadáveres de seus amigos e tenham perdido a cabeça. Mesmo que não fosse um cão, o cão poderia ter sido um esforço desesperado para racionalizar o que estava acontecendo com os ratos. Há relatos de ratos tão grandes quanto gatos, gordos, que comiam muita carne humana. Rato roendo os olhos das pessoas antes de serem enterrados os seus cadáveres. Ratos atacando e comendo homens feridos que não conseguiram se defender. Ver algo assim poderia facilmente deixar um soldado contando histórias sobre cães do inferno como método de conforto. No final, os demônios podem ter sido preferíveis à realidade que enfrentavam. A escritora Agatha Christie, que simplesmente sou super fã, inspirou-se nessa história ao escolher a Bélgica durante a Primeira Guerra Mundial como cenário para um dos seus contos sobrenaturais, intitulado The Hound of Death, de 1933, em português, O Cão da Morte. Então, pessoal, você já tinha escutado falar a respeito dessa história do cão de Mons? Eu já tinha escutado meio por alto, mas não sabia que, como eu falei para vocês, eu gosto muito da Agatha Christie, dos livros dela, e eu já conhecia esse livro, mas não sabia que tinha sido inspirado nessa história do cão de Mons. E achei bastante interessante, foi uma sugestão de nosso inscrito, do Ronaldo. E aí, vocês já tinham escutado falar a respeito dessa história? Qual a opinião de vocês? Será que esse cão de Mons realmente existiu? Ou seria esse fato da alucinação? Você já está numa situação de guerra, vendo seus amigos morrendo, você tentando sobreviver de alguma forma, vendo os seus amigos sendo mortos por ratos, cães vadios. Quer dizer, será que isso foi uma forma de tentar explicar ou tentar se confortar diante de tudo aquilo que eles estavam vivenciando? Não sei. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu vou querer saber. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa playlist de lendas. Se você gostou, inscreva-se aqui embaixo. Ah, sim, deixe o like. E inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de lendas, há uma playlist de mistérios, lados sobre dos games, ufologia e muitas outras. E há duas playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então vocês podem encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma.
para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de lendas aqui no canal. Beijo!